o resultado, né? A gente teve o domínio da partida, criamos as melhores oportunidades, dominamos o Atlético Goianiense praticamente completamente e mais uma vez no final erros que a gente vem cometendo de uma maneira um pouco mais individual do que coletiva acabou custando os 3 pontos. Professor, falar um pouquinho dessa alteração que você fez no meio de campo, deu até certo, né? Até certo ponto, Matheus Anjos e Tony Anderson, dá para jogar com os dois, hoje foi provado isso? Não, acho que deu muito certo pela qualidade deles e pelo entendimento que a gente está tendo de movimentação. São jogadores que se procuram durante a partida, que mostraram, mesmo com o gramado sendo muito dificultoso para nós, mostraram que tem qualidade de tomar o controle do jogo, e foi o que a gente fez hoje. E faltou um pouquinho mais de equilíbrio emocional para que a gente mantivesse esse nível de jogo durante a partida toda, que certamente nós sairíamos não só com a vitória, mas com um placar um pouco mais elástico. Esse clima emocional partiu desde a expulsão do atacante Felipe Garcia, que ele deixou de priorizar ali para segurar a bola na bandeirinha, gastar o tempo para usar os braços, e a expulsão, que acabou o Atlético Goianiense passando a inverter e dominar o jogo. Esse emocional já vem há algum tempo, né? A gente aí contra a Chapecoense também não conseguiu sustentar o resultado, em erros totalmente evitáveis, totalmente ao nosso controle de fazer a tomada de decisão certa, e hoje a mesma coisa, né? Não só nessa partida, e é o que a gente lamenta e que a gente fica muito irritado, para não dizer outra palavra, que o fato da gente manter um pouquinho mais o nosso controle emocional, o controle da partida, e perder, né, esse hábito que a gente está tendo de fazer o gol e entrar um pouco em pânico, de não saber o que fazer. Temos que continuar jogando, buscando o segundo gol, temos qualidade para isso, temos trabalho para isso, o que precisa é a gente ter um pouquinho mais de confiança e esse equilíbrio emocional que eu falei. Ô professor, o cenário que o ABC perde os pontos é muito parecido, né? Novo Horizontino, Chapecoense, hoje aqui também contra a equipe do Atlético Goianiense, além, né, de tentar mudar... trazer um pouco mais de confiança para o emocional desses jogadores. Tem alguma outra coisa que o Alan Al consegue fazer para evitar que esses pontos deixem de ser perdidos dentro do Frasqueirão, porque a situação está ficando, né, cada vez mais complicada? A gente vem procurando dar confiança para o atleta, vem procurando posicionar o nosso time taticamente de uma maneira que dê a eles a possibilidade de jogar tanto no momento ofensivo como no momento defensivo. Isso a gente mostrou praticamente durante o jogo todo. Envolvemos o adversário, jogamos praticamente no campo deles, mas em alguns momentos a tomada de decisão ela é do atleta, né? Não tem como a gente tomar a decisão por ele. Obviamente que depois a gente faz uma correção, procura dar confiança, procura ter convicção naquilo que a gente faz, e eles consequentemente terem essa convicção e seguir em frente, né? Não adianta a gente também ficar lamentando, não dá tempo. Amanhã nós estamos já viajando, vamos ter um confronto direto com o Avaí, tem ainda uma caminhada até certo ponto longa na Série B, mas a gente sabe que esses pontos aí, se a gente for somar, pelo menos no meu comando, são 5 pontos a menos, né? Novo Horizontino, pelo menos um empate, a questão da Chapecoense também praticamente no último minuto, e hoje muito dolorido. É mais uma noite que eu, como treinador, a gente perde o sono, porque um jogo totalmente controlado, e que se a gente mantivesse a mesma atitude, com certeza ampliaria o placar, principalmente no momento que a gente estava com um jogador a mais. É como você falou, né, Alan? O ABC tinha o controle da partida, principalmente a partir do momento que fez o gol com o Tony Anderson. Aí veio a expulsão do Felipe Garcia, parece que o time do ABC entrou em pânico, como você bem falou, não conseguia mais chegar ao ataque, não conseguia segurar a bola e cedeu muitos espaços, principalmente para o Kelvin, jogador que atua ali na beirada do campo, lado esquerdo. Ele fez um verdadeiro salseiro ali naquele lado de campo, e ele que participou da jogada que acabou resultando no gol de empate. Sim, faltou um pouquinho de equilíbrio, né? E entra mais uma vez naquele ponto que a gente vem batendo, né? Quando a gente faz algumas substituições por necessidade, acaba tendo que improvisar mais do que a gente improvisa em alguns momentos, né? O Gedeilson jogando de lateral esquerdo, aí a entrada do Abraão para colocar o Richardson como lateral. Então tudo isso a gente espera corrigir, não só dentro de campo, mas fora de campo, como a gente vem fazendo, em questão de contratação, para quando você tiver a possibilidade de uma mudança, seja ela por necessidade física ou tática, você ter jogadores oriundos da mesma posição. Cansaço de Matheus Anjos e, por outro lado, nos fala aí sobre a situação de o Alisson. Como é que está? O que foi passado para você da preparação física em relação ao Alisson? O percentual dele?
O Matheus Anjos, ele é um atleta que vinha, né, sem uma sequência de jogos. Nós colocamos ele contra o Mirassol, deu uma resposta muito boa, e hoje também tivemos até uma certa preocupação de que ele sentisse algo num campo pesado, jogando praticamente os 90 minutos, mas graças a Deus não aconteceu nada. O Alisson vem há 8 meses parado, a gente vem fazendo um trabalho específico com ele, a gente espera contar com o atleta o mais rápido possível. Temos profissionais na área, né, muito competentes, que estão controlando isso e segurando até um pouco a ansiedade dele e a nossa. Então a gente vai procurar tomar a decisão em conjunto da melhor maneira possível, para que a gente não tenha o Alisson apenas uma partida, mas sim durante a competição toda. Professor, foram 16 minutos de acréscimo no segundo tempo, né? Você acha que foi exagerado? O árbitro acabou pesando a mão aí? Eu aprendi a não falar muito de arbitragem, mas tem certas situações que eu não preciso nem falar, né? Um exagero. Para mim foi um exagero. A gente procura copiar algumas coisas que estão ultrapassadas já, que não deram certo. Na Copa do Mundo não deu certo, no resto do mundo ninguém faz mais isso, mas nós insistimos em fazer no Brasil. E aí cai a qualidade do jogo, aí aumenta o número de lesão em atletas, você jogando 120, 130 minutos de 3 em 3 dias, mas o que menos se pensa é na qualidade do jogo e na recuperação do atleta. O que importa é o que os outros decidem fora de campo, né? A gente lamenta porque mesmo com essa tomada de decisão do árbitro, na minha opinião, de ser exagerada, nós não podemos transferir responsabilidade e temos que assumir a nossa responsabilidade, que mesmo durante esses 16 minutos, que ele deu 13 mais 3, nós poderíamos tranquilamente aqui estar falando de uma vitória. A vida de goleiro, às vezes ela é muito ingrata, ele não pode falhar. O atacante ele vai lá e depois corresponde. Como é que fica no vestiário? Um goleiro que deixa escapar e numa falha individual o adversário faz lá o gol. De repente pode preservar esse atleta? O sentimento de abatimento, o sentimento de frustração é de todos, né? Até porque é um companheiro dos outros atletas de linha, é um cara que convive diariamente, que procura se esforçar. Eu sou da opinião que ninguém erra porque quer. Obviamente que alguns erros podem e devem ser evitados, mas são situações que a gente vai ter que resolver internamente, conversar, procurar o máximo possível de tomar as decisões corretas para que a gente não perca tantos pontos importantes. Nós poderíamos estar numa situação aí muito mais não confortável, mas muito mais competitiva de sair dessa zona incômoda o quanto antes. Eu vejo que essa mudança, né, de postura, de entendimento, ela vem acontecendo jogo a jogo. Nós enfrentamos uma equipe que entrou na competição, o Atlético Goianiense, com um investimento praticamente 3 vezes maior do que o nosso e que briga pelo acesso. E nós conseguimos fazer um jogo que nós estamos lamentando um empate. E temos que lamentar mesmo pelo que a gente produziu, que poderia ser muito mais, né, no final do jogo do que a gente acabou realizando. Mas ao mesmo tempo a gente sabe que a movimentação de contratação ela tem que existir. É difícil porque eu vejo que a janela de inverno, né, hoje, a janela de contratação no decorrer da competição, o ideal seria que fosse só para você dar uma pincelada, trazer 2, 3 atletas, e hoje nós estamos trazendo 8, 9, por uma necessidade, por uma carência, por uma falta de desempenho em algumas situações. Nós temos que ser muito claros, né, em falar isso, porque nós somos profissionais e nós não somos mais crianças, então a gente sabe que a cobrança por desempenho ela tem que existir, mas são situações que a gente vai procurar encaixar o mais rápido possível. A gente espera que essa resposta desses atletas seja rápida, né, assim como vem sendo desses atletas aí hoje acho que faz 1 mês e 10 dias que eu estou à frente da equipe, e eu vejo de uma maneira geral uma evolução. Não é da maneira ainda que eu acho que a gente pode render, acho que a gente pode render mais, mas eu vejo principalmente uma evolução física, onde a gente não teve mais nenhuma lesão, uma evolução tática, de um entendimento onde a gente consegue, principalmente dentro da nossa casa, envolver o adversário e buscar a vitória a todo momento. E agora a gente precisa qualificar o elenco e ter um pouquinho mais de força mental. Acho que isso vai ser fundamental para a gente reverter essa situação o quanto antes. E aí entra também o quesito desses reforços, de serem atletas que são atletas tarimbados, atletas que jogaram várias séries B, inclusive A, e a gente espera que esse aspecto emocional também seja transmitido por essas contratações que chegaram. Professor, como é que vocês vão fazer para convencer
né, atletas com esse perfil que o senhor falou, né, de jogar Série B, jogar Série A vir para o clube no momento em que o ABC se encontra hoje, né? Às vezes o atleta ele procura, claro, naturalmente, uma situação mais confortável para ele, uma briga de acesso, né, uma situação mais tranquila. Como é que vocês utilizam o poder de convencimento nesse caso? Eu acredito que com o trabalho, né, a gente sabe da nossa capacidade técnica como treinador, jogadores que muitas vezes optam não só pela questão financeira, mas pela questão do trabalho, sabe da grandeza do ABC, da torcida. Nós temos aí, com toda essa situação, acredito que a nossa média de público é a segunda ou terceira maior. Então isso tudo pesa pro jogador tomar decisão. E nós sabemos que podemos sair dessa situação e vamos sair dessa situação, né? Então tudo isso acaba somando e ele tomando a decisão de vir para cá. Então a gente vem procurando contratar atletas com esse perfil, né, que tem um pouco mais de cancha aí na Série B, né, que possam dar essa resposta dentro de campo, que tenham um vestiário mais competitivo e que a gente possa, mais do que nunca, não só hoje, né, mas na sequência da competição, jogar de igual para igual e buscar a vitória, independente do fato de ser em casa ou fora de casa. Então a gente lamenta pelo resultado, sabemos que nós estamos aí de aniversário amanhã, né, e isso era uma coisa muito particular minha, também com o grupo, de querer dar essa resposta pensando nisso. Infelizmente não conseguimos, mas a gente tem que seguir em frente. A competição não acaba aqui, a competição ainda está aí, tendo jogos importantes e decisivos na virada do turno, e é o que a gente vai procurar fazer, esses confrontos diretos, principalmente a gente buscar pontuação de 3 pontos para sair dessa situação.